Bom dia, alunos do Colégio Futura, turma do nono ano, professor Juan, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma revisão do nosso trabalho avaliativo e dar continuidade nas nossas aulas. Eu passei para vocês a página 394, onde nós temos aí três perguntas. Sobre a primeira pergunta é: considerando seus conhecimentos e informações fornecidas, explica a política demográfica na China e indica uma consequência direta que o país enfrentará no futuro. A segunda questão da página 394 é uma questão fechada, a número 2 e a número 3. Eu passei para vocês também a página 406, que é sobre os aspectos físicos da Ásia dentro do Oriente Médio, aonde na página 406 o número 1 é de VOF, o número 2 também de VOF, o número 3 explica o motivo que levou os tigres asiáticos a ganhar essa denominação. A 5, cite ao menos dois fatores responsáveis pelos investimentos estrangeiros dos novos tigres asiáticos. Aí vem a tarefa: observe o mapa da fonte de energia do Oriente Médio. A 406 e a página 407 ela é referente ao Oriente Médio. A 408 também ela é referente ao Oriente Médio. Aí depois nós vamos na página 418 e 419, que é referente à Índia, Mahatma Gandhi, a Primavera Árabe, os conflitos que nós temos dentro da Europa. Então esse é o trabalhinho de vocês aí que vocês tinham que me entregar. O dia de vocês era ontem, dia 27/10. Eu já recebi de muitos alunos, correto? Então agora nós vamos aí para a nossa aula, onde nós vamos trabalhar aí, ó, para terminar a unidade do seu livro, a unidade 2 do livro 3. Nós vamos terminar ela agora, para ficar faltando aí apenas a unidade 3 e a unidade 4. Na próxima aula nós terminamos ela. Então vamos lá. Quando nós falamos de Japão e tigres asiáticos, primeiramente, Japão, nós estamos falando de um país desenvolvido. Cerca de 80% da população do Japão cerca de... Aqui, ó, deixa eu voltar o slide. Espera aí só um minutinho. Aqui, o Japão e os tigres asiáticos. Localização geográfica do Japão. O Japão é composto por um arquipélago de cerca de 4.000 ilhas. A quatro maiores são Hokkaido ao norte, Honshu ao Hondo ao centro e Shikoku ao sul. Essas são as ilhas geográficas do Japão, uma área de intensa tectonismo de placas. Relevo do Japão: 80% do território do Japão são constituídos por planaltos e montanhas com terrenos de grande declividade. As áreas de planície somam apenas 16% do território e nelas se encontra a maior parte da população. Como eu acabei de falar, é um relevo de grande estabilidade tectônica e grande quantidade de vulcão. Explica-se pela sua formação geológica do arquipélago, que é um conjunto de ilhas. Aí nós vamos falar agora um pouquinho agora do Japão no século XX. O Japão no século XX foi a reconstrução após a Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos jogou em 1945 duas bombas atômicas no Japão, Hiroshima e Nagasaki, devido ao Pearl Harbor. Durante a Segunda Guerra Mundial, que os japoneses destruíram um navio norte-americano durante a Segunda Guerra Mundial. E para compensar isso, os americanos jogou duas bombas atômicas nele, em Hiroshima e Nagasaki. Em 1953, os Estados Unidos fez o Plano Colombo para o Japão, que é um plano de reinvestimento e financiamento para reconstruir o Japão. Ao governo japonês, ele se rendeu na Segunda Guerra Mundial, ressurgiram grandes monopólios empresariais, não houve gastos militares em razão dos tratados de rendição exigidos pelos Estados Unidos, houve oferta da mão de obra instruída e qualificada, estabeleceu-se uma parceria econômica com os Estados Unidos após o Plano Colombo, e foram trazidas novas tecnologias para o Japão e houve grande investimento em pesquisas científicas e tecnológicas.
Agora nós vamos falar um pouquinho dos tigres asiáticos. O que são os tigres asiáticos? São a periferia do Japão. Iniciado em junho de 1950, finalizado em julho de 53, a Guerra da Coreia colocou frente a frente dois grupos de países que representavam a situação geográfica do mundo naquele momento. De um lado, os sul-coreanos, capitalistas e seus aliados, Estados Unidos e Grã-Bretanha, e de outro, os norte-coreanos, comunistas, apoiados pela China e pela extinta União Soviética. O resultado do conflito criou uma divisão na península que perdura até os nossos dias. Os tigres de primeira onda, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Hong Kong, são países localizados no sudeste asiático. Na atualidade, a Coreia do Sul é a maior economia dos tigres asiáticos, é a 12ª do mundo. Seu produto interno bruto, ele saltou de 100 dólares em 1963 para 32 mil dólares em 2012. Aí tem agora os tigres de primeira onda, né, que é Taiwan, conhecida como a China nacionalista ou Formosa, considerada uma ilha rebelde. Singapura é uma cidade-estado localizada no extremo sul da península da Indochina. Banhada pelas águas do Estreito de Malaca, constitui-se em rota marinha obrigatória para grandes navios marcantes na Ásia. Hong Kong foi uma protetora inglesa administradora pela coroa britânica. Em 1997 retornou ao domínio chinês, transformando-se em uma região administrativa especial pertencente à República Popular da China. Essa situação possibilita a Hong Kong grande autonomia política e administrativa. Os tigres asiáticos de segunda onda. Tigres asiáticos são países, tigres é um animal feroz. Eles são ferozes na parte economicamente. As economias da Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Hong Kong apresentaram forte aquecimento, da mesma forma que o Japão, sentiram o aumento dos custos e a produção dos salários. Com o crescimento econômico dessas áreas, elas passaram a investir em outros países da região, sendo elas Malásia, Tailândia, Indonésia, Vietnã e Filipinas. Então aqui nós temos os tigres asiáticos, é um animal feroz, na parte dos países, economicamente, estão tendo grande poder industrial agora, no momento atual. Então nós concluímos aqui agora a sua unidade 2 e na próxima aula eu vou fazer com vocês a unidade 3 e a unidade 4 numa apenas videoaula para concluir o livro 3, correto? Muito obrigado e aguardo vocês até daqui a pouco no aplicativo Zoom.